Porque olha que interessante a evolução, né? O Maicotti comentou daquele líder, o Ricardo, né? Maicotti comentou daquele líder que falou, não, estou na empresa esse tempo todo que seus netos aproveitem, né? Então, aquela coisa do me dá emprego. Não é emprego, me dá empregabilidade. Eu tenho que trabalhar minha empregabilidade. E agora eu achei interessante, você traz esse, né, Maicotti? Trabalhabilidade. E é muito interessante, eu queria jogar para você retornar, Maicotti, assim, porque como é que se prepara? Porque assim, as discussões que eu tive, né, trabalhando em empresas, mentorando também, fazendo coaching e tal, assim, não é emprego, tem outras formas. Então, assim, quais são os comportamentos, as habilidades e o conhecimento que uma pessoa tinha que ter para manter o emprego? Aí a proposta de falar, muda a tua mente, não é por aí. Você tem que pensar, não necessariamente o emprego, você não tem esse controle sobre essa situação, mas tem que a sua empregabilidade, você tem que contar com você, o que você está construindo de repertório seu. E aí, que repertórios você tem que construir, que tem a ver com autoconhecimento e outras habilidades, né? E aí, agora, a trabalhabilidade, né? O que é isso, né? O que precisa, não precisa para isso, né? E aí, pedi depois para a Márcia comentar, porque ela vai falar um pouco da plataforma que ela tem, que é super bacana, com esse recorte, pelo que eu ela vai me contar se é isso mesmo, se eu entendi. Mas, Maicotti, você, né, mentorando líderes, mentorando profissionais, né, de vários momentos na carreira, de várias idades, né? Você vê esse debate desse cara, em que ele está? Ele está no emprego, ele está na empregabilidade, ele está na trabalhabilidade, ou ele está em viver uma vida longeva com saúde, com realização? E esse momento que ele está vivendo, que ele vai pedir o teu apoio, tem a ver com isso, mas ele tem um olhar maior ou não? Ele está tão ali na... Porque às vezes a gente está naquela corrida de rato, né? Eu tenho que pagar a conta, eu tenho um conflito, né, mudou liderança e agora, não sei o quê. E às vezes é tão intenso, né, que a gente nem percebe o que está maior, né? Você está naquela... É difícil. Talvez o teu papel também passa para apoiar a pessoa a entender o contexto um pouco maior. Como é que você vê isso no teu trabalho de mentor? Isso é interessante porque eu não quero colocar em caixinhas, mas a gente tem que fazer uma distinção. Na verdade, a minha geração foi uma geração que jogou muito a responsabilidade pela carreira na empresa. Então, se eu for um colaborador dedicado, eu vou ter cursos, eu vou avançar dentro da empresa, eu vou fazer... uma série vou passar por uma série de processos de aprimoramento, de desenvolvimento profissional, e jogava um pouco a responsabilidade disso para a empresa. E as empresas achavam cômodo, porque elas treinavam e desenvolviam essa pessoa no que elas queriam, no que interessava a ela, né? Então era muito cômodo para os dois, o funcionário ficava esperando que a empresa fosse investir nele. Eu noto nas mentorias de executivos mais jovens, que eu venho fazendo já há algum tempo, uma preocupação maior com a liderança da sua carreira, né? Então, eu sou o dono da minha carreira, eu quero ter a minha carreira nas mãos. Então, eu não quero depender da empresa para que ela faça alguma coisa por mim. E as pessoas começaram já, isso não é novo, mas começaram já há algum tempo a investir nas suas próprias carreiras em termos de formação, de cursos de desenvolvimento. E isso eu diria, talvez, de novo, sem querer colocar nas caixas, mas talvez as pessoas que hoje estejam com seus 35, 40 anos. Agora, quando você pega a geração mais nova, e eu tive a oportunidade de fazer mentoria de jovens talentos nas organizações, eles têm a carreira mais na mão. E eles abrem mão do crachá sem o menor problema. Eu acho que uma das coisas mais bonitas, talvez, dessa geração mais nova é justamente o fato deles não se apegarem ao crachá, de maneira nenhuma. Eles querem ter a carreira na mão, eles podem estar numa empresa multinacional com uma perspectiva de carreira boa, eles são identificados como talentos, mas se eles veem que não casa com o propósito, se eles acham que aquilo está demorando muito, se eles acham que aquilo não conversa com o que eles têm no interior, o desejo interior, eles saem e não tem problema nenhum. Se eu fizesse isso na época que eu era jovenzinho, era a morte. Minha mãe ia chorar, ia ter um velório quando eu chegasse em casa, dizendo que eu pedia as contas. E hoje não. As famílias encaram isso com a maior naturalidade. Então, eu acho que sim, a gente está passando por um momento de transição entre a empregabilidade e a trabalhabilidade. Sem dúvida nenhuma. A pessoa tem a carreira mais nas mãos, sobretudo as pessoas mais jovens. E eu acho que isso é super positivo. Como é que você vê isso? Conta um pouquinho, Márcia, essa questão da trabalhabilidade, do jovem. Às vezes eu fico pensando assim,
os jovens que eu conheço, às vezes muitos deles nem pensam em trabalhar numa empresa, numa multinacional. Eles não têm esse anseio de carreira nesse sentido. Né? Eu conheço uma pessoa que ela estava assim, ela foi para uma multinacional, super um cargo, aquela coisa tal, ela saiu, a família toda falou, nossa, tal, e ela foi morar no interior, e hoje ela começou a trabalhar a coisa mais de autoconhecimento, espiritualidade, ela começou a fazer óleos essenciais, e está super bem. Você fala, mas você abandonou aquilo, né? Para ela não foi abandono, foi retomar quem ela era, né? Eu não sei se mulheres também são mais corajosas nesse sentido do que os homens. A sua experiência, que eu sei que você tem essa questão do recorte de gênero, né? Quem é essa mulher? Aí tem várias perguntas aí, né? Eu, por exemplo, vou começar falando de mim. Quando eu fiz aquela transição em que eu saí da consultoria, que eu trabalhava com grandes empresas, para ir para a academia, né, para fazer mestrado, eu ouvi algumas coisas do tipo, você vai sair da consultoria para cuidar de velho? Meu trabalho nem era com pessoas com 60 anos ou mais, era com gestores, né, das empresas. Ainda assim, eu ouvi isso. E também ouvi, bom, você vai ter que escolher entre a tua carreira acadêmica e a consultoria. E a minha resposta foi, se eu não acreditar nos meus projetos, quem vai? A empresa? A empresa daqui a pouco vai me demitir por algum motivo que convenha e eu vou ter deixado de fazer o que eu realmente queria. Que é a coisa mais difícil, a gente encontrar a paixão, que as paixões que a gente tem, as coisas que a gente gosta de fazer, o nosso propósito com o nosso trabalho, né? Não é uma missão fácil. Eu acho que o que eu vejo, assim, das gerações mais jovens é que elas estão vindo com uma consciência que se perdeu não só em relação ao trabalho, mas, por exemplo, se eu pegar a pauta LGBTQI APN+, a pessoa que é mais jovem parece que já veio com o chip instalado e está muito claro para ela que ela não que discriminar outras pessoas pela orientação, né, não faz sentido. As gerações... E eu nem estou falando só do baby boomer, não. Estou falando da geração X, da geração Y. Tem que trabalhar isso. Então, assim, eu acho que quanto mais jovem, mais você já está vindo na onda, já está vindo abarcado no teu software, sabe? Os conceitos de ESG, os conceitos de não discriminação, né, de inclusão. E aí isso faz com que a pessoa ela queira buscar o que de fato é coerente com os valores dela. Então, ok, se eu entendo que essa organização, ela polui o meio ambiente e eu sou totalmente, por exemplo, sei lá, eu reutilizo água, eu não descarto lixo de qualquer forma, eu reciclo o meu lixo de casa, eu não consumo produtos que maltratem animais, eu não como carne, então eu tenho essa coleção de valores estabelecidos e claros dos quais eu não quero abrir mão. Então, não faz sentido eu trabalhar numa empresa que faz tudo o contrário, né? E aí eu acho que também tem uma questão de classe. Para algumas pessoas isso é realmente uma opção. Para outras pessoas não vai ser. Porque quando a gente fala de Brasil, na verdade, a gente tem que lembrar que a gente está tratando de vários Brasis. Então, quando a gente fala de 50 a mais, tem uma tendência... A gente fala assim, o mercado de 50 a mais, a economia da longevidade já movimenta quase 2 trilhões de reais. Sim, mas como é que esses reais se distribuem? O que é, por exemplo, medicação? O que é luxo? Sabe? E como é que cada fatia dessa população 50 a mais, como é que é a vida dessas pessoas? É todo mundo que tem dinheiro? Pessoa idosa tem dinheiro para gastar, tem aposentadoria. Gente, a aposentadoria para muita gente não dá para comprar o básico. Então, assim, essas escolhas, às vezes, elas são possíveis e, às vezes, elas não são nem consideradas, porque tem que pagar a conta, no final do mês tem que comer, tem que ter remédio, tem que ajudar, muitas vezes, a pagar a faculdade, o colégio do neto, da neta, que é as pessoas ficam idosas, mas elas não deixam de contribuir economicamente, mas cai na invisibilidade. Para o jovem, dependendo, o jovem da Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que foi onde eu nasci e cresci, e eu tive essa realidade, é uma coisa. O jovem que vem de uma outra família, né, mais próspera nesse sentido financeiro, é outra, ele pode fazer outras escolhas. Então, assim,
Eu não gosto da gente usar só uma coisa como regra, porque, na verdade, não é regra. Mas tem isso. Eu acho que as gerações mais novas elas já vêm com um entendimento muito claro de que certas coisas não podem mais ser aceitas e que a gente ainda está trabalhando nas outras gerações e tentando equilibrar os pauzinhos, os pratinhos. Tipo, eu não concordo muito com isso, mas eu tenho que pagar minhas contas no final do mês e eu não posso ser demitida agora. Sabe? Eu acho que tem muito a ver não só com a geração, mas também com o contexto.